Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E hoje vamos de Direito Constitucional para o CNU, para o Concurso Nacional Unificado. Resolveremos questões da banca Sesgran-Rio da temática de Administração Pública. Administração Pública. Gurizada, este é um tópico que a banca Sesgran-Rio gosta de cobrar. Agora temos uma notícia bem positiva. A organizadora trabalha com os aspectos mais básicos deste tema. Então ela se concentra principalmente no artigo 37 da Constituição. E mais, a organizadora gosta e muito do caput do artigo 37, que é a parte mais simples, mais fácil do conteúdo. Então essa é uma notícia positiva e vamos aproveitar para revisar a temática, alguns pontos, através de questões. Neste caso, todas da Sesgran-Rio. Bom, mas antes de começar, se você puder deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, eu agradeço demais. E por fim, gurizada, mas não menos importante, a aula teórica deste conteúdo será disponibilizada aos membros amanhã, dia 27 de março. Estamos gravando este vídeo no dia 26 de março, ok? Então, os mapas mentais utilizados neste vídeo já fazem parte do conteúdo teórico que será disponibilizado aos membros. Bacana? Tranquilo? Então, deixo o convite. Caso você tenha interesse, por R$ 4,99 por mês, você terá acesso a vídeos exclusivos e aos nossos mapas mentais. Bom, recados dados, já falei demais. Vamos ao conteúdo. Primeiro item, banca Sesgran-Rio. A Constituição Federal enuncia princípios básicos da administração pública. A doutrina, no entanto, reconhece outros princípios que, embora não referidos direta e expressamente na Constituição, igualmente se aplicam à administração. Assinale o único dos princípios abaixo que não se enquadra entre os princípios expressos. Letra A. Impessoalidade. Letra B. Moralidade. Letra C. Eficiência. Letra D. Publicidade. E a letra E. Indisponibilidade. Pessoal, pausem o vídeo e voltaremos em 5 segundinhos. Primeiro com uma rápida revisão deste ponto aqui, e na sequência com o gabarito. Então, 5 segundos, pausem o vídeo. Vamos lá, pessoal. Como são muitas questões deste mesmo assunto, do mesmo artigo, vamos tratar neste primeiro item de forma mais detalhada. E na sequência passaremos mais rápido pelos outros enunciados. Então, falou em administração pública para a banca Sesgran-Rio, precisamos obrigatoriamente conhecer o artigo 37 caput da Constituição. O caput é indispensável para essa organizadora. E temos o seguinte: a administração pública pode ser analisada em 2 sentidos. Sentido subjetivo e, na outra ponta, sentido objetivo. O que nos interessa neste momento é o sentido subjetivo, mas vamos detalhar aqui o sentido objetivo. Para este sentido, a administração pública corresponde à atividade, ou seja, verificaremos o que faz na prática a administração pública. E a administração desempenha uma função administrativa, certo? Então, essa é a ideia do sentido objetivo. No sentido subjetivo, vamos analisar os sujeitos, a estrutura da administração. Temos que a administração pública corresponde a um conjunto de órgãos, pessoas físicas, no caso os agentes, e pessoas jurídicas. Temos aqui as entidades. Entidades da administração direta e da administração indireta. Com esta noção, agora sim, vamos abrir o artigo 37 caput de modo esquematizado.
Ele nos diz que a administração pública, neste sentido aqui, ó, estamos analisando, tá? No sentido subjetivo, a administração pública, que é formada pela administração direta, e temos aqui União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também pela administração indireta, no caso autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Então, esta administração direta e indireta de qualquer dos poderes, legislativo, poder executivo e poder judiciário, precisa obrigatoriamente respeitar, observar alguns princípios expressos. E são princípios expressos porque estão no texto da Constituição, no artigo 37 caput. E agora é o principal, pessoal. Precisamos conhecer estes princípios, tá? Então, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E neste caso, para que você não esqueça mais, associe a este macete aqui, ó. A administração pública, direta e indireta, deve observar os princípios expressos do LIMP, L de legalidade, I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. Um outro ponto de destaque. Eficiência é o princípio expresso mais recente, fruto da Emenda Constitucional 19 de 98. Portanto, a Constituição Federal, lá em 1988, nasceu apenas com estes 4 princípios aqui, ó: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Já a eficiência passou a integrar o texto constitucional apenas 10 anos depois. E hoje temos estes 5 princípios, ok? Então, cuidado com este detalhe. Os 4 primeiros princípios nasceram com a promulgação da Constituição, em 1988. A eficiência apenas em 1998. Mas hoje, no texto constitucional, a administração pública precisará observar estes 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Agora sim, vamos ao item. O enunciado pede o único princípio que não se enquadra entre os expressos. Bom, temos aqui a letra E, indisponibilidade. Pessoal, o I do nosso macete LIMP é de impessoalidade e não indisponibilidade. Com isso, o gabarito ficou letra E de escola. Os outros princípios, de fato, integram o texto constitucional. Estão no artigo 37 caput da CF. Avançando, questão 2. Com quais princípios expressos a Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 1988? Letra A: legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Letra B: legalidade, publicidade, eficácia e impessoalidade. Letra C: publicidade, impessoalidade, moralidade e legalidade. Letra D: publicidade, moralidade, legalidade e eficiência. E letra E: moralidade, eficácia, impessoalidade e publicidade. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal, mais uma vez vamos recorrer aos princípios, artigo 37 caput da Constituição. Vimos que são princípios expressos da nossa Constituição, estes 5 aqui, ó: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os 4 primeiros são fruto da Constituição de 88. Então, eles nasceram, eles já estavam presentes no momento da promulgação da CF, tá?
da Constituição de 88. Apenas 10 anos depois, vem o princípio da eficiência com a Emenda Constitucional 19 de 98. Então, a eficiência não estava presente no momento da promulgação da nossa Constituição. Portanto, se a questão trouxer eficiência, que é o caso da letra A e da letra D, não pode ser o gabarito. Eficiência veio apenas em 1998. Vamos aos outros itens. Letra B de bola. Legalidade, bacana. Publicidade, eficácia, errado. Não temos este princípio. É eficiência, tá? E impessoalidade. A letra B está errada. Letra C, publicidade, beleza. Impessoalidade, ok. Moralidade e legalidade. Localizamos o gabarito. Letra C, de casa. E a letra E traz moralidade, ok. Eficácia, não. Impessoalidade, sim. E publicidade também, mas errou na eficácia. Gabarito, letra C. Avançando, questão 3. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, 5 princípios fundamentais devem nortear a administração pública. Legalidade. A administração está sujeita à lei. Moralidade. A administração não pode desprezar o ético. Impessoalidade. Evitar o favoritismo ou privilégios. Publicidade. Divulgação dos atos ao público. E, vamos ver agora as alternativas. Letra A. Isonomia. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Letra B. Eficiência, que é uma administração com qualidade. Letra C. Razoabilidade. A administração pública deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional. Letra D. Proporcionalidade. O Estado deve procurar sopesar as vantagens e desvantagens da medida tomada e, assim, decidir pela tomada ou não do ato. E letra E. Motivação. A autoridade administrativa deve apresentar as razões que a levaram a tomar uma decisão. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, mais uma vez a questão aborda o artigo 37. Percebam como a organizadora adora este ponto. Artigo 37, os princípios fundamentais que devem nortear a administração pública. E estes princípios fundamentais estão aqui, ó. Temos a noção do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios expressos são apenas estes daqui, que estão no artigo 37. Com isso, já vamos descartar isonomia. Não temos a ideia de razoabilidade como princípio expresso do artigo 37. Proporcionalidade e motivação também não aparecem no artigo 37. Com isso, o gabarito ficou letra B de bola. Princípio da eficiência, está aqui, ó. Princípio da eficiência, que visa uma administração pública com uma maior qualidade, gastando pouco e produzindo o máximo possível. Portanto, a resposta é letra B de bola. Avançando, mais uma questão, também da Sesgran-Rio. Estabelecido o primado da licitação para aquisição de bens, nos termos da Constituição Federal, a lei poderá estipular regras aos competidores, concernentes à sua qualificação. Letra A, fiscal. Letra B, estatutária. Letra C, técnica. Letra D, jurídica. E letra E, gerencial. 5 segundos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Esta noção de licitação encontramos no artigo 37 mais uma vez, mas agora no inciso 21. O princípio da imparcialidade, ele traz alguns reflexos. Primeiramente, na imparcialidade, buscaremos um tratamento isonômico. Com isso, precisaremos evitar
favorecimentos. Vamos evitar favorecimentos, certo? Sendo assim, um dos reflexos da imparcialidade é justamente a noção de licitação. Vejam só, a administração pública precisa comprar algo, vender, realizar um serviço ou uma obra, mas ela não pode fazer isso com qualquer pessoa. Como regra geral, precisaremos de uma licitação. Então, a licitação, como regra geral, é indispensável. Portanto, a licitação será exigida nas compras, alienações, obras e serviços. Caso contrário, a administração vira um caos, certo? Então, este é o macete, ó, caos. Vamos associar a compras, alienações, obras e serviços. Licitar, portanto, é a regra geral. Bom, e diante deste procedimento de licitação, a igualdade de condição entre os concorrentes precisa ser assegurada. Mas isso não exclui que algumas qualificações sejam exigidas, como uma qualificação técnica e econômica. Ou seja, vamos exigir que os participantes da licitação tenham a expertise técnica, possam realizar aquele serviço, aquela obra, aquela venda, enfim, e tenham também a condição econômica para isso. Bacana? Então, qualificações técnicas e econômicas podem ser exigidas. Com isso, pessoal, percebam, só temos duas qualificações: técnica ou econômica. O gabarito só pode ser letra C de casa, qualificação técnica. Não falamos em qualificação fiscal, estatutária, jurídica ou ainda gerencial. Gabarito, letra C. Avançando, mais um item. Vamos lá. Questão recentíssima, gurizada. Caiu em 2024 no concurso do IPEA. Um administrador do IPEA apresentou o projeto de pesquisa para aperfeiçoar a prestação do serviço público. No início do seu trabalho, foi confrontado com a existência de princípios aplicáveis à administração pública, muitos com base constitucional. Ao aprofundar seus estudos, foi direcionado para a constatação de existência do procedimento de avaliação periódica de desempenho, prevista no texto constitucional. Esse procedimento busca realizar o princípio da letra A, comunicação, letra B, publicidade, letra C, moralidade, letra D, veracidade e letra E, eficiência. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Dentro do princípio da eficiência, temos que a administração pública precisa gastar pouco e desempenhar a atividade da melhor forma possível. Então, precisaremos dar uma boa destinação aos recursos do contribuinte. E um dos reflexos da eficiência, temos vários, mas um dos reflexos é justamente esta noção de avaliação periódica de desempenho do servidor. Então, a Constituição diz que poderemos ter avaliação periódica de desempenho do servidor público. E esta condição busca avaliar o servidor e verificar se ele de fato continua eficiente. Então, essa é a ideia e este é o reflexo do princípio da eficiência, avaliação periódica de desempenho. Com isso, esse procedimento da avaliação periódica de desempenho busca realizar, viabilizar o princípio da eficiência, gabarito, letra E. Avançando, mais uma questão por aqui. Um médico ortopedista, exercendo suas atividades em determinado município, com horário livre, resolveu realizar concurso para ocupar cargo no estado. Após aprovação no certame, ele passa a exercer atividades nos dois órgãos, o municipal e o estadual, ocupando cargos de médico. Em determinado momento, o Serviço de Medicina do Estado passa por uma troca de chefia. Esse novo chefe exige que o ortopedista modifique os seus dias de plantão para melhor atender ao interesse público.
ocorre que os dias indicados coincidem com os realizados no município. O ortopedista, então, requer que seus dias de plantão sejam mantidos para poder exercer seu direito de acumulação de cargos. Nos termos da Constituição Federal, a acumulação, quando prevista, é possível, desde que haja compatibilidade de letra A, conhecimentos, letra B, horários, letra C, gerentes, letra D, locais e letra E, órgãos. 5 segundos, pessoal. Vamos lá. A resposta desta questão está no artigo 37, inciso 16. O examinador poderia ter sido mais criativo, exigindo um conhecimento maior do candidato. Mas ainda assim, vamos trazer a teoria, tá? Antes da resposta. Bom, como regra geral, nos diz o artigo 37, inciso 16 da Constituição, que é vedada, é proibida a acumulação remunerada de cargo, emprego ou função. Então, como regra geral, não poderemos acumular mais de um cargo, tá? É vedada a acumulação remunerada de cargo, emprego ou função. Porém, temos exceções, galera. E basicamente, 3 são as exceções por aqui. Vamos a elas. Poderemos ter a acumulação, e ela será lícita, nos casos de 2 cargos de professor. Então, um cargo de professor com outro cargo de professor. Por exemplo, professor de uma rede municipal e o camarada passa para o concurso também de professor na rede estadual. Essa acumulação é possível. Então, cargo de professor com outro cargo de professor. A Constituição nos diz 2 cargos de professor. Temos também que é possível a acumulação de um cargo de professor com outro cargo técnico ou científico. Isso também é permitido. E, além disso, é possível a acumulação de 2 cargos ou empregos na área da saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas. Então, no nosso exemplo, o camarada é médico, área da saúde com profissão regulamentada. Ele está acumulando um cargo de médico com outro cargo de médico. Isso é possível e está no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Agora se liguem só. Temos uma exigência. Será possível desde que haja compatibilidade de horários, pessoal. Com isso, o gabarito, letra B de bola. Compatibilidade de horários. Avançando, pessoal, mais uma questão. A Constituição da República elenca no caput de seu artigo 37 5 princípios a que a administração pública deve guardar obediência. É considerado o princípio fundamental da administração pública o princípio da letra A, eficiência, letra B, impessoalidade, letra C, razoabilidade, letra D, legalidade e letra E, moralidade. 5 segundinhos. Vamos lá. Esta é uma questão que pode gerar dúvida no candidato. E de cara, poderíamos descartar apenas a letra C, né? Isso porque analisamos os 5 princípios expressos do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se liguem só, a questão está pedindo o princípio fundamental da administração pública. Galera, todos os princípios são importantes e não há hierarquia entre eles. Porém, este princípio aqui, ele acaba sendo fundamental, o princípio da legalidade. Isso porque ele nos diz que a administração pública só pode atuar se houver uma lei autorizando o seu comportamento. Então, a atuação da administração pública fica condicionada à existência de uma lei. Caso contrário, nem iremos falar na atuação da administração.
Por isso, alguns doutrinadores consideram este princípio como fundamental, certo? E foi justamente isso que a questão pediu. É considerado princípio fundamental a ideia de legalidade. Gabarito, letra D, de dado. Avançando, mais um item por aqui. Novamente o artigo 37 caput. A banca adora esse dispositivo. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 37, 5 princípios fundamentais devem nortear a administração pública. 3 destes princípios são: letra A, eficiência, autoexecutoriedade e motivação. Letra B, moralidade, isonomia e presunção da legalidade. Letra C, razoabilidade, autoexecutoriedade e publicidade. Letra D, legalidade, moralidade e motivação. E letra E, legalidade, impessoalidade e publicidade. 5 segundos, pessoal. Vamos lá, novamente, os 5 princípios expressos do artigo 37 caput da Constituição. Na letra A fala em eficiência, beleza. Agora, autoexecutoriedade e motivação, não. Letra B, moralidade, ok. Isonomia, não. Presunção de legitimidade, também não. Letra C, razoabilidade, não. Autoexecutoriedade, não. E publicidade, sim. Letra D, legalidade, ok. Moralidade, mas não temos de modo expresso no artigo 37 a motivação. E a letra E traz legalidade, impessoalidade e publicidade. Gabarito, letra E, de escola. E para fechar, vejamos o último item. Selecione, entre as alternativas abaixo, aquela que não se refere às disposições gerais estabelecidas no artigo 37 da Constituição de 1988 e suas emendas. Letra A. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Letra B. Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Letra C. A administração burocrática é racional, nos termos da racionalidade instrumental, adotando os meios mais adequados para atingir os fins visados, e é legal ao definir os objetivos e meios para atingi-los dentro da lei. Letra D. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. E a letra E nos diz: as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Pessoal, 5 segundinhos e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Falaremos aqui do acesso e investidura. Pois bem, o acesso a cargos, empregos e funções encontramos no inciso 1º do artigo 37. E o texto legal nos diz: o acesso aos cargos, empregos e funções públicas se destina aos brasileiros que preencham os requisitos na lei e também aos estrangeiros na forma da lei. Então, brasileiros e estrangeiros na forma da lei, tá? Um outro ponto é a diferenciação entre função de confiança e cargo em comissão. A ideia de cargo se subdivide. Podemos pensar em um cargo efetivo, aquele que depende da prévia aprovação em concurso público, e temos ainda um cargo em comissão. Este cargo em comissão será livre, não depende de concurso.
Então, é de livre nomeação e exoneração. E temos também a noção de função de confiança. Agora, não estamos falando de cargo, não estamos falando de um lugar na estrutura da administração, mas sim um conjunto de atribuições. A função de confiança só pode ser exercida, é exclusiva para este carinha aqui, ó, para o ocupante de cargo efetivo. Então, função de confiança é exclusiva para o ocupante de cargo efetivo, ok? Então, foi justamente isso que colocamos neste esquema, ó. A função de confiança é exclusiva para o cargo efetivo. Já o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Lembrando que um percentual mínimo para servidores de carreira precisa ser respeitado. E nos dois casos, nas funções de confiança e nos cargos em comissão, as atribuições serão idênticas: a atribuição de direção, chefia e assessoramento. E temos ainda a noção de investidura, que é o ingresso no cargo ou emprego. Pois bem, não estamos falando de função. Aqui não vale para função. Concurso é para cargo ou emprego e cargo efetivo, porque acabamos de comentar que o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Então, pessoal, a investidura em cargos ou empregos depende de prévia aprovação em concurso público. Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. O concurso pode ser apenas de provas, então apenas uma prova, ou ainda provas mais análise de títulos. Perceba que concurso apenas de títulos não pode, tá? Excepcionalmente, o cargo em comissão é livre e não teremos com isso a realização do concurso. A validade deste concurso será por até 2 anos. Até 2 anos. Podendo ser prorrogada uma vez por igual período. Então, por exemplo, 2 anos mais 2 anos. 1 ano mais 1 ano. E assim por diante. Isso porque a validade não é de 2 anos, mas sim de até 2 anos. Bom, com estas informações, agora sim, vamos analisar o item. Mas antes, esta informação de concurso encontramos no artigo 37, inciso 2º, tá, da Constituição. A aprovação prévia em concurso público também está no inciso 2º do artigo 37 e a validade no inciso 3º, ok? Assim direcionamos melhor o nosso estudo. Vamos voltar para a questão. Percebam que o examinador pediu o que não se refere às disposições do artigo 37. Então vamos localizar a única alternativa que não contempla uma passagem do artigo 37. A letra A nos diz que o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Até aqui, beleza. Prorrogável uma vez, ok, por igual período. Maravilha, a letra A está perfeita. Encontramos no artigo 37 da Constituição, no inciso 3º, ok? Agora, cuidado, o examinador pediu o que não está no artigo 37. Então, a letra A não pode ser o gabarito. Letra B. Os cargos, os empregos e as funções públicas, então cargo, emprego e função, são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos da lei e estrangeiros. Exatamente, pessoal. Brasileiros e estrangeiros terão acesso aos cargos, empregos e funções. Com isso, a letra B está correta e tem previsão no inciso 1º do artigo 37. Vamos pular para D, tá? A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Até aqui, perfeito. De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei.
Exatamente, pessoal. Esta informação está no inciso 2º do artigo 37 da Constituição. E a letra E nos diz que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores de cargo efetivo, beleza até aqui, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Exatamente, pessoal, foi o que analisamos agora há pouco, e esta ideia está no inciso 5º do artigo 37 da Constituição. Sendo assim, a única passagem não analisada e que não está no artigo 37 é a letra C de casa. Com isso, o gabarito, letra C. Gurizada, então é isso. Assim fechamos algumas questões de administração pública, tópico importantíssimo para a sua prova. Se atentem ao artigo 37 principalmente, porque a banca Sesgran-Rio gosta demais deste dispositivo. Então, para a sua prova, ele é fundamental. Gurizada, com isso vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve voltaremos com mais vídeos aqui no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!